Olá, colegas diretores, vice-diretores, professores coordenadores, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Vanderlei, da equipe EFAP, do Acompanhamento Pedagógico Formativo. Estaremos aqui também com a minha colega Débora, que está remotamente. Débora, um oi para o pessoal, por favor. Boa tarde, eu sou a Débora, técnica do acompanhamento pedagógico formativo da IFAP, e sejam todos bem-vindos, bem-vindas para esse diálogo tão importante para compreender melhor o guia do ensino híbrido. Vanderlei? Obrigado, Débora. Bom, o objetivo do nosso encontro de hoje é nós conversarmos um pouco com vocês sobre o guia ensino híbrido, tá? Contamos com a interação e participação de todos vocês no decorrer da nossa apresentação. E para darmos início, eu vou passar a fala para a professora Fabrícia, da COPED, é gestora do nosso projeto. Ela vai conversar um pouquinho conosco, tá bom? Fabrícia, é contigo. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos super bem-vindos. Ótimo estar aqui com vocês, né, com o pessoal do Trio Gestor. Nós estamos aí num circuito de videoconferências como uma ação formativa em relação ao guia do ensino híbrido, né? Já conversamos com o supervisor ponto focal e PCAEs. Ontem nós estávamos com o pessoal da diretoria, supervisores e diretores de núcleo pedagógico. E hoje, bem bacana, está aqui com vocês o trio gestor da unidade escolar. A proposta aqui é a gente entender um pouquinho mais o guia, né? Para isso, a gente está com essa dupla aí, bem bacana, Débora e Vanderlei, que vão mediar as discussões, propor aí algumas ideias, destrinchar um pouco o guia, sempre com o intuito de ajudar, né, nesse momento que a gente está vivendo, diferente do que já vivíamos, né? Um pouco online, um pouco presencial. Como é que eu faço a gestão da minha sala de aula? Como é que eu faço a gestão dos meus planos de aula nessa modelagem? Então, hoje, a nossa videoconferência tem essa intencionalidade de mostrar o potencial do guia, né? Trazer novas sugestões. E eu acho que é isso, vocês já conhecem, já estão trabalhando com o guia. Aqui é mais um detalhe, é mais uma oportunidade da gente conversar e compreender, ver as janelas de oportunidade, né? Então, eu desejo a todos vocês aí, pessoal, uma ótima tarde, que seja uma tarde bem produtiva e na certeza de que a gente está fazendo o nosso melhor sempre. A gente sabe que vocês estão trabalhando muito, mas o retorno está sendo bem positivo. Em relação ao acompanhamento pedagógico, o feedback que a gente recebe do supervisor ponto focal, dos PCAEs e mesmo dos supervisores, né, que atuam nas escolas, né, onde não existe o PCAE, o retorno tem sido bem positivo. Então, fiquem aí com essa dupla bem joinha, Vanderlei e Débora, que vão conduzir a videoconferência de agora à tarde. Um beijo grande e um excelente trabalho para todos. Débora, agora é hora de pôr a mão na massa. Está com você a palavra. Obrigada, Fabrícia. E a gente vai falar um pouquinho sobre o termo híbrido, né? O termo híbrido, ele significa a mistura. E ele pode ser usado em diferentes contextos nas nossas rotinas. Por exemplo, na biologia, o termo híbrido é utilizado no cruzamento de diferentes espécies. Já na química, o termo híbrido também aparece quando a gente estuda a junção de orbitais atômicos. Já na pedagogia, o ensino híbrido também existe e pode ser chamado de blended learning, que atende às metodologias ativas, aquelas metodologias que colocam em evidência a autonomia dos nossos estudantes. Mas para esse momento em especial,
O termo híbrido, aquele que nós estamos destrinchando nesse guia, ele representa a mistura de formatos de aula presencial e remoto. Então, para aqueles que já se apropriaram desse documento, poderão compreender a intencionalidade desse guia, dentro desse contexto, né, de revezamento de presencial e remoto. Esse guia ele foi criado partindo da complexidade do momento em que vivemos. E ele reforça a dificuldade do processo de elaboração de um plano de aula, então, da necessidade da rede em compor, em elaborar estratégias para entender esse modo presencial e remoto, esse revezamento, o acesso dos estudantes. Então, pensando nessas necessidades, a Secretaria elaborou esse guia, que ele serve de referência para os gestores, para que se organizem e apoiem os professores nesse trabalho de planejamento, e principalmente que consigam atender aos estudantes, considerando aí todo esse período de revezamento entre presencial e remoto e toda a complexidade que envolve esse processo. Não é possível a gente ter um planejamento estratégico único para toda a nossa rede. Mas esse guia, ele nasce, né, não com a pretensão de esgotar possibilidades, mas que ele seja um norteador para alguns processos, que ele siga de modelo para algumas atividades que possam contribuir nas nossas escolas, né, nesse processo de atendimento, melhorando essa interação dos professores, a orientação dos professores para com os estudantes. É importante que todos se sensibilizem para conhecer esse guia e propor momentos coletivos de estudo desse documento. Vamos pensar juntos em possibilidades de apoio para os nossos professores quanto a esse planejamento, tendo esse guia como a nossa referência. Então, vamos lá, Vanderlei, vamos começar as nossas conversas. É isso mesmo, Débora. Obrigado a Fabrícia também por ter feito essa contribuição conosco, né? E agora vamos dar início, então, a nossa conversa, a nossa reflexão do dia de hoje sobre o ensino híbrido, tá? Sobre o guia ensino híbrido. E para isso, vamos aos objetivos do nosso encontro. Bom, nós temos como objetivo geral, como já foi dito, né, apresentar o nosso guia ensino híbrido. E como objetivo específico, entender como este guia ele pode contribuir para a atuação de vocês aí, vocês diretores, vice-diretores, professores, coordenadores, toda a equipe gestora, né? Toda a equipe aí escolar, no apoio e no fortalecimento desta equipe escolar dentro desse contexto de aulas remotas e presenciais, que aqui a gente está chamando de revezamento, né? Entre uma parte que vocês realizam presencialmente e remotamente aí com os estudantes, tá bom? Também esclarecendo para vocês que nós vamos trazer alguns recortes, alguns trechos do nosso guia, eu vou estar apresentando para vocês, e a Débora vai fazendo também alguns complementos de fala. E nós teremos alguns momentos de interação, que a gente pede a colaboração e a participação de todos vocês, tá bom? Vamos para o próximo. Então, diante, né, da leitura e reflexão que vocês já realizaram do guia, né, sobre esse documento, agora a gente quer a contribuição de vocês pensando no seguinte: dentro das suas atribuições, como diretor, como professor coordenador, como que esse guia ensino híbrido ele pode servir para nortear o planejamento das ações pedagógicas? Então nós vamos dar aí um tempinho de 5 minutos para vocês, tá? Contribuam com as colaborações de vocês e depois nós voltamos para Débora já trazer algumas contribuições que vocês realizaram, tá bom? Então até já daqui a pouco.
Nesse momento, estamos com 4.350 participantes. Obrigada pela presença de vocês. E aqui nós temos muitas contribuições no chat. A professora Maria coloca que é importante o uso de metodologias ativas. A professora Graziele acredita que esse guia, ele é um orientador de práticas que podem ser desenvolvidas nas unidades escolares. A professora Marlene coloca os 4 passos desse guia, nos ajuda na programação dos planos de aula. E aí nós vamos falar um pouquinho mais desses 4 passos depois, para esclarecer melhor. A professora Ângela, boa tarde, norteando as nossas ações. A professora Ana Paula, fortalece a interação entre alunos e professores. Professora Maísa, orientação e acompanhamento do professor nas aulas presenciais e remotas. Professora Flávia, o guia norteia o nosso trabalho, planejamento das nossas ações formativas, o acompanhamento do trabalho docente e atuação dos estudantes. Professora Priscila, instrumento orientador das práticas nas escolas. Professora Sandra, fortalece a interação entre professores e estudantes. A Zenaide, nortear as ações e planejamento das aulas. O guia é um norteador, o guia é através das possibilidades de acesso às informações que estão sistematizadas em um único documento. Também traz orientações através das premissas para orientar as ações do ensino híbrido. Professora colocou também aqui, norteando o trabalho a ser desenvolvido junto aos professores para entender como deverá ser o processo de elaboração de aulas, onde atenderá tantos os alunos que estão no presencial quanto no remoto, de maneira que todos consigam ser atendidos dentro de suas especificidades e sempre com a garantia de atendimento de equidade, ou seja, oportunidades iguais. Muito obrigada, temos várias outras contribuições aqui, mas eu passo a palavra agora para o Vanderlei. Obrigado, Débora, e a gente agradece imensamente a participação de todos. Você falou que tem mais de 4.000 participantes. Sejam bem-vindos, né? E participem, que nós teremos ainda no dia de hoje mais momentos de interação e que a gente quer a participação de vocês para que a gente possa conversar, né? Refletir sobre tudo o que esse guia traz de bom, né? Para poder fazer um trabalho mais planejado, mais assertivo aí com vocês nas unidades escolares, tá bom? Vamos à apresentação do guia. Esse documento, ele apresenta esclarecimentos e sugestões que visam fortalecer a interação entre professores e estudantes durante esse processo de revezamento que a gente trouxe para vocês, né? Então, em que nós temos estudantes que estão com aulas presenciais e em algumas escolas, e também eles podem estar realizando outras atividades remotamente, tá bom? Vamos falar também um pouquinho da organização do nosso guia, tá? Nós temos nesse guia, nesse documento, 12 premissas, que elas têm como objetivo aqui, elas visam envolver toda a equipe escolar no atendimento dos estudantes nesse contexto de revezamento. Lembramos aqui que essas premissas que compõem o guia, elas buscam o envolvimento de toda a equipe, como eu falei, sejam os gestores, professores, estudantes e comunidade, tá bom? Débora? É importante, né, o quanto cada um de nós podemos colaborar nesse processo, né? Se nós pensarmos em traçar estratégias aí assertivas que ajude os nossos pares
né? Nessa interação de professor e estudantes. Isso é muito bom, né? Porque não tem uma quebra do processo de aprendizado. A gente sabe o quanto esse momento é difícil para todos nós. E é importante que os alunos percebam que estando remotamente ou estando presencialmente, que há uma continuidade no seu processo de aprendizado. Então, por isso que é importante seguirmos alguns planejamentos e que possam ter uma organização para que isso fique bastante claro e que também para facilitar para os professores coordenadores acompanhar esse processo de cada professor, onde ele está, em que momento ele está e como está o seu atendimento com esse aluno. Vanderlei? Obrigado, Débora. E são tantas contribuições, né? Como eu disse, nesses vários momentos de interação, a gente vai ter muito o que conversar, né? E trazer as contribuições de vocês. Então, até dando continuidade às nossas reflexões sobre o guia, dentro das suas atribuições, né? Como que essas premissas, essas 12 premissas apresentadas no documento, podem contribuir para dar bons encaminhamentos ao planejamento escolar. Tá? Então, dentro da atribuição de cada um de vocês, como que vocês veem essa questão das 12 premissas para ela poder contribuir para os bons encaminhamentos do planejamento escolar? Então, aqui a gente também dá mais 5 minutinhos para vocês, tá? E a gente já volta com as contribuições e também consolidando a questão dessas premissas que constam do documento. Então, até daqui a pouquinho, gente.
atualizando os nossos números, né? Estamos com 4.830 participantes, e dentro dessa questão das premissas, né? Como as premissas podem contribuir para dar bons encaminhamentos ao planejamento escolar, o professor Hugo coloca trazer clareza e objetividade no ensino. A professora Fernanda, como facilitador nas ações realizadas. Professor José, elas definem o papel de cada um e organizam o trabalho. A professora Maria Cristina é fundamental para a padronização das ações. Professora Lília, promovendo reflexões para a tomada de decisão. Apoiar os professores na organização desse atendimento presencial e remoto com qualidade. Professor Márcio, ele define o papel facilitando. Professora Lúcia, essas premissas podem dar norte ao que deve e precisa ser seguido e orientado. Todo guia ele foi construído, né, na base dessas premissas. Então, para aqueles que ainda não se apropriaram desse documento, o façam em algum momento. É importante que vocês leiam as 12 premissas, entendam, né, da onde surgiu, como que ela baseou todo esse processo. O professor Eduardo coloca aqui que orientar os professores para a elaboração de roteiros de estudo. Professor Marco César alinha as ações do papel de cada participante. Professora Sandra, orientar e facilitar as ações para a melhoria da aprendizagem e comunicação entre as várias disciplinas. Professora Lígia, para organizar as práticas pedagógicas, tanto presencial quanto remotamente. Professora Elisângela, ações alinhadas. Garantir a aprendizagem dos estudantes, orientar os professores em suas ações, promover reflexões para tomadas de decisão. Orientar, organizar, alinhar as ações do planejamento. As premissas são princípios, pressupostos e condições de que todos devem seguir. Direcionamento nos faz gastar energias com a demanda correta e não ficar perdido sem saber qual incêndio apagar. Que é uma rotina bastante pesada, né? Principalmente dos professores coordenadores. E quando a gente tem, né, um documento que norteia essas ações, que põe os papéis em seus lugares, né, as pessoas em seus lugares, isso tudo facilita o acompanhamento, né? Facilita o trabalho. Então, é um pouco dessa intenção, que esse guia ele pode servir como um processo de melhoria dessa comunicação. A professora Marialva contribuirá na organização e planejamento das ações. Professora Adriana, nortear nossas ações para o planejamento e atuação. A professora Isabel permite uma organização, alinhamento do pedagógico e dos materiais de registros da escola, como rotina, por exemplo. É interessante, né, que essas premissas, elas fazem um refinamento do nosso olhar, né, para que a gente possa direcionar para aqueles que precisam de um atendimento também, né? Então, só reforçando aqui uma das premissas que aparece, sobre o atendimento presencial, que deve também priorizar aqueles estudantes que têm uma defasagem de aprendizado, que têm uma dificuldade de acesso na tecnologia. Então, é importante que dentro desses planejamentos, a escola tenha um levantamento quantitativo desse seu público. Qual é o contexto da sua escola?
Tem mais contribuições aqui, ó, se atentar aos pontos importantes, estabelecer um cronograma assertivo e bem formatado das ações, que a cada momento vão favorecer um tipo de atendimento. No presencial, recuperação contínua. No online, ampliação dos conteúdos e formação continuada. Olha que importante esse comentário do professor Carlos, né, sobre intensificar esse processo de recuperação contínua no momento que esses estudantes estejam no presencial. Né? Alinhar as suas ações para que esse estudante também não se desmotive, né? Para que ele continue engajado, para que ele não tenha um desânimo por participar desse movimento, né? Que é tão complicado, de idas e vindas. A professora Flávia completa aqui, ó, organização dos horários de atendimento, disponibilização dos espaços, equipamento para os alunos que não têm acesso em casa, respeito à carga horária docente, entre outras ações, podem potencializar o ensino e as aprendizagens. E esse guia, ele traz vários links também de modelos de como fazer essa organização. Então, o importante do guia é que ele traz essas possibilidades, né, de você ter um modelo. Obviamente que ele não é um modelo engessado, ele é algo que você pode adaptar à sua realidade, ao seu contexto escolar. Vanderlei, com você. Obrigado, Débora. E para nós prosseguirmos, né, você trouxe muito bem já uma síntese das 12 premissas. Nós destacamos aqui para vocês duas delas, né? Vai aparecer aí na tela para vocês. Então, aqui estão duas das 12 premissas, né, que apresentadas no documento, e essas premissas que foram destacadas aqui por nós, elas não são mais ou menos importantes que as demais, tá? Mas elas são base estruturante para que as demais premissas do nosso guia híbrido, né, de ensino híbrido, se consolidem, tá? Então, são elas, né? A questão, o trato aí do trio gestor, né? Ele deve apoiar seus professores na organização dos horários de atendimento presencial e remoto dos estudantes, assim como auxiliar na qualificação de estratégias utilizadas nas aulas. Então, isso já é um papel específico de vocês, né? Que vocês já realizam. E também uma outra premissa é a interação entre estudantes e professores de cada turma é sempre essencial para o desenvolvimento da aprendizagem, para que sejam identificados aí os principais avanços e as dificuldades de aprendizagem, né? Bem como sejam realizadas ações para que os estudantes tenham um melhor aproveitamento. Então, essas duas, como eu disse, não são melhores ou piores, não é isso, né? Não foram escolhidas aí por ser mais ou menos importantes, mas sim, por nosso ponto de vista, elas estruturarem as demais, tá bom? Bom, conhecidas as premissas, já discutimos, vocês trouxeram várias reflexões, a Débora fez as colocações aqui também. Agora está na hora de nós conhecermos o planejamento por passo, né? Nós vamos trazer aqui para vocês 4 passos. Então, aqui, conhecidas essas premissas, está na hora da gente aprofundar um pouquinho nessa sugestão de organização, de planejamento passo a passo, tá bom? Então, para isso, o nosso guia, ele traz na sua estrutura esse formato passo a passo que busca organizar as ações. Bom, vai aparecer aí na tela para vocês também os 4 passos, tá? Então, aqui a gente traz para vocês, vamos trazer um recorte de cada um deles, e a Débora fará complementos. Então, nós vamos iniciar já com o passo 1. Isso. O passo 1, ele é para definir o sequenciamento das aprendizagens, habilidades e competências que deverão ser trabalhadas com todos os estudantes para cada período. Então, para esse passo, a gente traz o quê? Que é importante ter como referência as habilidades essenciais, tá? E o cronograma de aulas aqui do nosso Centro de Mídias de São Paulo, tá? E para isso também vocês podem e devem acessar a matriz de habilidades essenciais. Então, isso já consta, né, do nosso documento. Débora?
Lembrando, Vanderlei, que há uma sugestão de um revezamento em 3 grupos, né? Grupo A, grupo B e grupo C nas escolas nesse momento. E essa organização nesses grupos é preciso que se saiba, né, o que cada grupo está trabalhando, como os professores estão orientando cada um desses grupos, como vai ser esse movimento de indas e vindas dos estudantes. Tá? Então, o nosso guia, ele além de trazer, né, os links da matriz de habilidades essenciais, que são a base das aulas do Centro de Mídia, é possível também fazer e traçar estratégias de planejamento nas escolas envolvendo várias componentes curriculares dentro de uma área, num trabalho colaborativo dos professores. A gente já tem visto, tem escutado que algumas escolas têm feito essas boas práticas e já têm surtido resultados. Então, esse momento colaborativo, essa interação entre os diferentes componentes curriculares, também dá uma boa intenção para nossos alunos compreenderem melhor que as disciplinas também não estão desvinculadas, né? Então, esse planejamento, ele pode ser estruturado de uma forma interativa, ele não precisa ser exclusivo por cada componente curricular. A gente pode pensar também numa organização em que haja esse envolvimento, né, de vários professores, sempre no sentido colaborativo, no sentido de melhorar essa interação. Nós sabemos o quanto é difícil para os professores também se organizarem, mas é importante que esses momentos de interação entre os componentes, essa conversa, proporciona também uma melhoria na aprendizagem dos nossos estudantes. Então, nesse primeiro passo, definir o sequenciamento das aprendizagens, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Todo esse processo, como que a gente vai estabelecer, pensando no cumprimento das habilidades essenciais, organizando também com as aulas do Centro de Mídia, com toda essa proposta desse cronograma que é apresentado pela SEDUC. Vanderlei, o próximo passo? Vamos lá. Então vamos agora para o passo número 2, tá? Passo número 2, ele traz o seguinte: planejar como garantir essas aprendizagens para todos os estudantes naquele período. Então, para isso, aqui também eu trouxe um recorte do que está no documento, que é assim, olha, traz como sugestão o levantamento das formas de acesso dos estudantes às atividades, tá? O planejamento das atividades que serão desenvolvidas com os estudantes. E lembrando aqui, né, que elaborar um planejamento previamente à aula sempre foi um elemento importante para a qualidade do ensino, né? No contexto em que vivemos hoje, né, em que temos em uma mesma turma, diversas formas de acesso aos estudantes, nós temos uma acentuada diversidade nos níveis de aprendizagem, né? O planejamento, nesse momento, é ainda mais primordial. Tá? Então, aqui nós trouxemos alguns trechos, um recorte do que traz o nosso guia, e Débora vai fazer alguns complementos. Débora? Vanderlei, esse talvez seja o ponto mais desafiador, né? Quando a gente coloca aqui como garantir essas aprendizagens para os nossos estudantes. E aí, esse como garantir é algo que nos desafia dentro dessa proposta, né? Mas, assim, pensando, né, na organização disso tudo e como a gente pode favorecer, é importante que as escolas façam um levantamento das realidades dos estudantes e também dos seus professores, né? Qual é o quantitativo de professores que podem atender remotamente e presencial, ou aqueles que só podem, nesse momento, atender remotamente? Quais são os estudantes
que também só podem estar no remoto? Quais são os estudantes que precisam ser priorizados nos atendimentos presenciais? E este guia, ele traz um link de uma planilha para auxiliar nesse levantamento de dados, né? Para que a escola consiga ter esse quantitativo e assim ser um dos passos para poder se organizar. É importante também ressaltar que algumas escolas têm feito esse levantamento com o auxílio do Grêmio Estudantil, né? O Grêmio tem um papel importante nessa interação, nessa retomada, na conscientização dos estudantes e o quanto eles podem ser colaborativos também nesse processo. Então, esse planejamento, a partir do levantamento dos dados da sua escola, dos seus participantes, ele vai nortear aí as ações de organização da escola. E também o outro ponto aqui que é bastante importante é a introdução de um instrumento de plano de aula do professor, né, que permite com que o professor coordenador possa ter essa visão mais clara e objetiva de como está sendo esse movimento e poder auxiliar esses professores nesse planejamento da aprendizagem dos estudantes. Então, se é possível que o professor coordenador consiga olhar para esse plano de aula e entender qual é o movimento que o professor está fazendo com o seu estudante naquele momento, facilita também bastante o trabalho desse coordenador. O nosso guia também traz um modelo de plano de aula, lembrando aqui que tudo isso são modelos e que eles podem ser adaptados conforme a realidade de vocês, mas nesse plano de aula é possível que cada grupo A, B e C tenha as suas orientações para que não se quebre esse processo, né? Então, o professor tem claramente registrado qual é o momento que cada estudante está, como ele está fazendo, também momentos de como vai ser a avaliação desses estudantes. Então, é algo bastante bacana que precisa ser reforçado nas escolas, porque é um trabalho que, inicialmente, ele pode ser visto com uma certa resistência, mas a partir do momento que você consegue fazer esse registro, muitos outros passos são facilitados a partir disso. Vanderlei, com você. Ótimo, Débora. Vamos então para o terceiro passo? Bom, o terceiro passo traz o seguinte, é a questão da organização, né? Então, organizar o cronograma de atividades do professor, com divisão clara do tempo que será destinado às atividades presenciais e remotas. Para isso, nós aqui elencamos 3 tópicos que são pertinentes a esse passo, que seria a divisão da carga horária de cada professor entre a condução das atividades presenciais e as remotas. Para isso, vocês podem até ter acesso a esse exemplo de grade horária, está num quadro da página 23 do nosso guia, tá bom? Divisão do atendimento entre os professores. Então, um grupo de professores é responsável pelo atendimento presencial e outro pelo atendimento remoto, tá? E também a transmissão de aula ao vivo, né, das aulas presenciais para os alunos que estão acompanhando remotamente, ok? Débora? E é importante a gente ter uma consonância entre a divisão de horários dos professores com esse plano de aula, né? Então, o quanto é importante que essa divisão das cargas horárias, os espaços que vão ser ocupados na escola, ou se o professor que está remotamente, ele vai conseguir transmitir a sua aula para os estudantes que estão nas escolas, em período presencial. Então, todo esse movimento, ele tem que estar em consonância com o plano de aula do professor. Ele tem que ter uma coerência, uma coesão, para que não seja
atribuídas além dessas funções, né, para que não ultrapasse as cargas horárias, para que não sobrecarregue também os estudantes. Então, isso tem que ser muito bem pensado, né, como que vai ser estruturado esse horário de atendimento. Lembrando também que tem um tutorial no guia que mostra sobre a participação, como os professores podem participar das transmissões pelo Centro de Mídias. Também é bastante interessante utilizar esse tutorial para aprender um pouco mais. É importante lembrar também que o modelo do plano de aula, ele está na página 17 do guia, e depois nós vamos falar um pouco mais especificamente sobre ele, né? É interessante que o guia, ele traz essa organização dos tempos de atividades, né, na forma de um exemplo, que pode ser seguido ou reorganizado conforme a demanda da escola. E também ele tem a informação de alguns materiais didáticos disponíveis, né, do Aprender Sempre, Currículo em Ação, São Paulo Faz Escola, que podem estar sendo associados nessa programação das atividades. Vanderlei? Isso mesmo. E agora nós vamos para o quarto passo, tá? Que ele traz o alinhamento dessas atividades, né, com as aulas do Centro de Mídias de São Paulo. Então, aqui se busca a resolução das atividades, ela deve ser considerada como frequência do estudante. Também traz um menu de conteúdos integrados. E aqui o guia traz para vocês, e provavelmente vocês já até viram, a gente vai estar ratificando isso, né? Que esse menu de conteúdos integrados, ele já foi criado pelo Centro de Mídias com o objetivo de auxiliar o professor nesse formato de ensino híbrido, né? Ele tornando-se especialmente importante nesse momento de retomada gradual das atividades presenciais, tá bom? E os seus conteúdos podem ser utilizados de múltiplas formas, de múltiplas maneiras, tá? Inclusive de forma remota. Então, tendo sido criados para oferecer um suporte ao professor da nossa rede a longo prazo, tá bom? Então, isso são algumas contribuições que vocês já encontram folheando esse documento do nosso guia. Débora? E também a programação das aulas do Centro de Mídias, elas ficam disponibilizadas, né, para que os professores tenham acesso antecipado do que vai ser transmitido, do conteúdo, das habilidades que serão exploradas, para que possam também organizar as suas atividades com os alunos. Então, tendo esse conhecimento antecipado, 15 dias de antecedência, já tem a programação do que vai ser passado para os estudantes, para que dentro dessa programação o professor também possa realizar as atividades com os seus estudantes. Nós estamos com um probleminha no repositório, mas já estamos nos ajustando para que fique nos tempos corretos. Vanderlei? Ótimo, Débora. Bom, então vamos resgatar um pouquinho o que a gente já conversou até agora, né? Nós trouxemos o contexto de como o nosso guia foi criado, trouxemos os objetivos gerais e específicos do nosso guia, fizemos uma breve apresentação, trouxemos também um comentário, uma discussão em cima das 12 premissas presentes no guia, comentamos e trouxemos contribuições de vocês a respeito dos 4 passos do planejamento. Então, está na hora já, né, Débora, da gente fazer uma outra interação. Então, dentro das suas atribuições, pensando nesses 4 passos que nós acabamos de apresentar e aprofundar um pouco, né, como que vocês podem auxiliar, né, a equipe escolar a se organizar para viabilizar a aprendizagem nesse contexto de revezamento? Então, novamente, mais 5 minutos para a participação, contamos com a participação de todos vocês e já retornamos.
Nós já passamos dos 5.000 participantes, é muito boa essa interação, e nós temos a intenção mesmo de atingir toda a rede para que todos entendam e possam utilizar esse guia de ensino híbrido da melhor maneira possível dentro das suas atribuições. A professora Elisângela coloca aqui no chat, organizando momentos de estudos. Isso é importante, tem várias diretorias que ontem, durante o nosso momento, informaram que já estão buscando esses momentos de estudo, de mão na massa, para facilitar para os professores, para que compreendam melhor a utilização dessas ferramentas. O professor Carlos, através de um planejamento elaborado nas ATPCs, também esse guia ele já foi apresentado para os componentes que fazem as pautas de ATPC aqui na EFAP, para que possam também contribuir dentro das ATPCs, desse processo envolvendo o guia. A professora Leila, fazendo alinhamentos semanais e análise sobre o avanço de cada passo, orientações e formações. Isso também é muito importante, verificar se os passos eles estão sendo favorecidos, se estão acontecendo, se estão facilitando, né? Momentos de formação que possam auxiliar para encarar aí os desafios desse processo. Como vice-diretora, ajudando na organização dos horários e apoiando no planejamento e execução das ações. Isso mesmo, muito importante essa participação. Rejane Cristina, apoio às práticas pedagógicas definidas pela equipe, como uma infraestrutura adequada, mediação com a comunidade. A professora Silene, formação nas ATPCs, exatamente. Professora Luísa, alinhamento e planejamento, integração por grupos de diferentes áreas de conhecimento, isso aqui também é bastante bacana. Professor Paulo, apoiando os professores e ajudando a organizar. Professora Vivian, orientando os nossos professores durante os nossos ATPCs formativos, acompanhar e auxiliar cada docente mediante as suas dúvidas e necessidades. Sandra, planejamento em equipe. Professor William, dentro da coordenação, apoiar a elaboração do cronograma de atividades, realizar as formações de ATPCs, acompanhar o desenvolvimento das aulas. Professora Luana, alinhamento, orientações e planejamento. E a professora Cláudia completa aqui com momentos de estudo. Organizar um cronograma de revezamento. Professora Alessandra, seguindo os passos do guia que nos orienta na organização das rotinas para que aconteçam as aprendizagens dos estudantes. Então, é esse o nosso objetivo, né? Organizarmos, planejarmos para que os nossos estudantes possam ser favorecidos nesse processo. Professor Claudinei, planejamento das aulas com foco no desenvolvimento das habilidades essenciais, em consonância com as aulas do Centro de Mídias. Professora Clementina, planejamento em equipe. Professora Renata, alinhamento, orientações e planejamento. Professora Nathanie, alinhar e coordenar ações de acordo com o contexto da escola. Professora Cláudia, formando, motivando, apoiando e monitorando. Isso mesmo. Muitas contribuições aqui no chat, todos com esse objetivo de orientar, engajar, interagir e motivar, né? Essa palavra motivar também é bastante importante, motivar os educadores em momentos formativos. O quanto é importante que dentro dos nossos papéis, das nossas atuações, a gente consiga
ter essa motivação para os nossos professores, né? Para que eles entendam também esse processo e para que colaborem na elaboração desses planos que vão trazer melhores resultados. Realizando a leitura do guia com os professores e adaptando a nossa realidade, organizando a rotina de aprendizagem do aluno. Também é importante colocar isso, né, para que o aluno não fique perdido nesse processo. Adequação da nossa realidade, formação e apoio na organização, desenvolvimento, utilizando a TPCs para a prática docente com mão na massa. Também a gente tem preparado algumas atividades nesse sentido, orientado também em cada um dos seus pares, né, para atuar nesse processo colaborativo. Professor Marcos, diante a coordenação, apoiar a elaboração do cronograma de atividades, realizar as formações em ATPC, acompanhar o desenvolvimento das aulas. Muito bem, muito obrigada pelas contribuições. Vanderlei, é com você. Muito boas contribuições, né? E eu acho que tudo que você trouxe já vai fechar aqui com a nossa sistematização, né? Todo esse percurso que foi apresentado aí, ele busca apoiar o desenvolvimento de um planejamento de atendimento aos nossos estudantes, né? E que ele seja efetivo e adequado à realidade de cada escola, como você bem colocou, e muitos colegas já trouxeram isso nas contribuições via chat, né? Com a intenção primária, né, da gente garantir o aprendizado escolar, tá bom? Falando também um pouquinho sobre a organização do planejamento das atividades, o nosso guia, ele apresenta uma sugestão de organização para o planejamento dessas atividades a serem desenvolvidas pelos professores, tá bom? E para isso, falando dessa questão de planejamento, nós já trouxemos a questão das premissas, trouxemos os 4 passos que podem auxiliar num planejamento mais assertivo. Nós também traremos para vocês agora, mostrar um pouquinho o plano de aula, tá? Esse plano de aula, só para lembrar que esse plano ele não é um plano assim fechado, ele é uma sugestão, né? E ele pode e deve ser ampliado, adequado, de acordo com as necessidades e a organização que vocês façam aí na unidade escolar. Então, só para contextualizar um pouco, esse plano ele traz uma sugestão de forma de participação dos estudantes, onde ali vocês têm alguns campos, algumas colunas que trazem a série, ano e o professor que está ministrando esse plano de aula, né? Tem a semana que será executado, traz uma coluna onde vocês elencam as habilidades essenciais e os objetivos de aprendizagem. Ele traz uma coluna também onde devem ser descritos os materiais de apoio. Nós temos também uma outra coluna para as atividades e conteúdos. A Débora já tinha trazido essa questão, né, dessa planilha anteriormente. Ela trabalha com esse grupo A, B e C. Aqui é uma sugestão, né? Temos também uma coluna destinada a quais instrumentos de avaliação vocês utilizarão, né? E uma outra coluna para observações. Então, lembrando que ele pode, né, e deve ser adequado de acordo com a necessidade de vocês. O mais importante é a gente ter em mente e ter como base as premissas que dão um direcionamento ao nosso trabalho, os 4 passos do planejamento que auxiliam muito também, né? Para efetivamente o colega professor conseguir fazer um plano de aula que seja eficaz para o trabalho dele, né? A intenção é essa, que seja eficaz para facilitar o trabalho dele e favorecer a aprendizagem dos nossos estudantes. Débora? Só reforçando, Vanderlei, que esse link do modelo de plano de aula está na página 17 do nosso guia. Lá ele aparece como modelo de plano de aula de Química,
mas que apenas como forma de modelo, de exemplo, de organização de quais são as atividades, de propostas de atividades dentro de cada conteúdo, os grupos que estão presencial e remoto, os processos avaliativos, como eles podem acontecer, né? Então, é apenas um norteador aí do processo, mas vocês fiquem à vontade para utilizá-lo da melhor maneira possível, adequando aí as suas realidades. Vanderlei? Ok, então retomando, né, para a gente fazer esse fechamento sobre o plano de aula. Então, essa é uma proposta de instrumento de trabalho para vocês, né? E vem como uma estratégia de organização das ações, retomando o que eu já falei, né? E buscando viabilizar o trabalho do professor, ok? Bom, então a gente já está chegando aos encaminhamentos finais. Nós trouxemos já para vocês, como eu disse, né? Um contexto de como esse guia foi desenvolvido, a intencionalidade dele. Trouxemos para vocês os objetivos, as premissas, trouxemos os 4 passos para auxiliar no planejamento, comentamos um pouquinho sobre o plano de aula. É claro que tudo que nós estamos trazendo, refletindo, discutindo aqui com vocês, não se esgota aqui, né, Débora? Isso a gente espera que vocês continuem com os seus pares, com as diretorias de ensino que darão apoio a todos vocês, né? Então, para o fechamento, a gente queria colocar que esse guia ele não tem como objetivo indicar uma receita pronta, já trouxemos isso também, né? Mas mostrar possíveis caminhos, né? Que possam inspirar aí vocês diretores, vice-diretores, professores coordenadores e os professores a atuarem de acordo com as suas necessidades. Isso é muito importante frisar, né? Que vocês façam adequações para as necessidades de vocês, considerando também as suas experiências, as práticas que vocês desenvolvem, as histórias e seus contextos, tá bom? Enfim, né, o documento ele tem como finalidade possibilitar um melhor planejamento dos professores, visando a melhoria da aprendizagem dos nossos estudantes, tá bom? É isso que a gente espera que o guia, que o trabalho que vocês realizam aí nas escolas possa concretizar, né? Débora? Vanderlei, nós temos alguns minutos aqui para um tira-dúvida também. Lembrando que nosso guia, ele também apresenta um Fale Conosco, um link para sugestões de melhoria, para outras dúvidas que porventura não tenham sido esclarecidas aqui. Nós sabemos que nós temos um tempo curto para explorar, né, todos esses contextos, e à medida que vocês forem se apropriando desse documento, que forem aplicando, né, outras dúvidas vão surgindo, então vocês sintam-se à vontade para utilizar esse link do Fale Conosco, para que a gente possa esclarecer as possíveis dúvidas que também irão surgir futuramente. Vanderlei? Isso, Débora. E como nós já trouxemos várias considerações, a gente ainda tem alguns minutinhos para mais uma interação, né? Mas nesse momento, nós pedimos que vocês aproveitem esse momento de interação para enviar suas dúvidas e comentários sobre a formação de hoje, sobre os esclarecimentos que nós trouxemos, as contribuições e o que vocês aí têm ainda de dúvida, comentários ou sugestões. Então, nós vamos abrir novamente o chat para vocês. Contribuam conosco aqui, tá bom? Mais 5 minutos. Até já.
Voltamos. A Pro Fernanda pergunta onde ela encontra esses slides, então fiquem tranquilos que eles serão encaminhados para vocês receberão todo esse material. Professor Geraldo pergunta, pede para mostrar novamente o quadro de plano de aula. Ele está lá na página 17 do guia, na verdade é um link no segundo parágrafo da página 17. Você precisa clicar no link e ele vai abrir esse plano. A professora Lúcia pergunta se o guia já está disponível, então já está disponível e também vamos encaminhar junto com o material do cursista, né, para vocês. Muitos agradecimentos aqui, Vanderlei dizendo que a formação foi bastante esclarecedora. Professora Sônia pergunta se vai adequar o plano ao contexto de cada município, isso mesmo, de cada município, de cada unidade escolar, pensando na realidade de cada professor e estudante, por isso a importância de fazer o levantamento, né, dos estudantes, levantamento dos materiais, da disponibilidade de cada um dentro desse processo. Professor Arthur também agradece, fala que foi muito orientador. Professor Márcio pergunta se nós vamos disponibilizar. Sim, nós vamos disponibilizar o material. Também comenta que foi bastante produtivo, agradece pela dinâmica do desenvolvimento dessa formação.
A professora Sandra coloca que é super importante uma interpretação clara e adequação à realidade escolar. Isso mesmo. Esse material deveria se estender aos professores, sim, né? Então, essa mesma formação, ela vai ser dada para os professores. Então, já estamos fazendo esse movimento para atender todos os professores e direcionando também para as necessidades específicas deles, né? Intensificando essa questão do planejamento e organização desse plano de aula. Então, vai ter, sim, esse momento com os professores e também as diretorias de ensino vão fazer um trabalho de formativo também nesse sentido, de auxiliar todos nesse processo. O professor Carlos ampliou nossa percepção sobre o atual momento. Vamos aplicar imediatamente essas 12 premissas e os 4 passos em nossa escola. Grato pela ótima formação. Obrigada, professor Carlos. Professora Silvana, obrigada, sempre acrescentando. Professora Annelise, a formação veio para agregar o estudo do guia ensino híbrido. Professora Elizabeth, as informações veiculadas reforçam as ações realizadas nas escolas. Veio, no entanto, reforçar as ações no modo focal. Professora Aline, essas sugestões são para serem colocadas em prática no futuro, quando os alunos estiverem indo também presencialmente às escolas, né? Nesse momento em que não há obrigatoriedade do aluno vir presencialmente, a grande maior parte só estão fazendo ensino remoto. E aí, então, depende de cada localização, né? Tem escolas que já têm algum atendimento preferencial, outras ainda não. Mas esse movimento ele já está acontecendo em alguns lugares. Então, por isso, a necessidade de entender esse movimento e registrar esse procedimento também. Professora Nilce, e os professores não terão formação para esse trabalho? Sim, já terão, já comentei sobre isso. Os slides serão fornecidos para vocês. A Ângela pergunta aqui, vão disponibilizar os slides e as sugestões nos chats, as intervenções da Débora e as suas. Tem algo mais voltado para os anos iniciais, especificamente, pois as necessidades e as realidades são diferentes. Então, a gente tem também alguns modelos específicos, né? É importante, Ângela, que você suba essa questão também para o Fale Conosco, para que a gente possa intensificar a sua dúvida sobre essa questão dos anos iniciais. A formação para os professores está prevista para o dia 21, né? Então, a princípio, é esse o movimento com os professores. Professor Rubens, obrigada, mas a interação dos MSP para o aluno continua com travamentos, né? A gente vai encaminhar esses problemas também para a equipe providenciar, né, os ajustes. Gostaria de ver a reunião novamente, ela vai ficar no repositório, né? Não hoje ainda, mas eles estão se organizando para isso. Então, já foi gravada e ela vai ser disponibilizada para assistir novamente. A professora Nádia coloca que foi muito bom, apresentado hoje, foi esclarecedor. Bom, então, eu agradeço a todos pela participação. Acredito que esse momento, né, que a gente começa a entender um pouco mais e reforçar essas nossas ações dentro das nossas rotinas de trabalho para melhorar o nosso desempenho, nosso desenvolvimento e que nossas ações de melhoria, elas também refletem nos outros, né, nos nossos pares. Quando a gente busca nos desenvolver nas nossas ações, isso tudo vai impactar e refletir também em outros. Então, obrigada pela interação, obrigada pela participação de todas e todos, e eu passo a palavra para o Vanderlei.
Ok, estamos chegando então ao finalzinho da nossa apresentação. Agradeço imensamente a Débora que compartilhou comigo, o Fabrício e todos os colegas que ficaram aí no suporte, Gisele, né, que dão o suporte técnico aqui pra gente. E só relembrando, resgatando algumas coisas que você trouxe, Débora, cada um de nós, né, dentro das nossas atribuições, fazer o possível para que realmente esse trabalho seja o mais eficaz possível, né? Então, como a Débora colocou, nós já tivemos esse mesmo formato, né, de apresentação para PCAEs, para supervisores, para o pessoal do núcleo pedagógico. Agora estamos tendo a oportunidade de estar conversando um pouco com a equipe aqui escolar, né, com vocês, diretores, vice-diretores, professores coordenadores, e teremos um momento, sim, com os colegas professores, que está previsto para o dia 12, né? Então, esperamos que vocês tenham gostado, né, da nossa apresentação aqui, da nossa conversa, do nosso bate-papo, nossa reunião, né? E que possa ter favorecido e ampliado os horizontes aí para que vocês consigam cada vez mais fazer um trabalho mais assertivo, mais pontual, né, dentro das unidades escolares. Então, a gente agradece, a gente sabe o trabalho árduo de todos vocês aí na ponta. A gente agradece, fica muito feliz pela participação, que foram mais de 4.000, né, Débora? 5.000 participantes. E só reforçando aqui, Vanderlei, a data prevista para os professores é dia 21. Né? Você eu fiz uma 12, inversão não, é aqui, desculpe-me. Exatamente, dia 21. Dia 21, eu me equivoquei aqui. Obrigado, viu, Débora, pela correção, senão aí eles ficam imaginando uma data e a outra. Dia 21 de maio. Está prevista dos professores, tá bom? Então, bom, gente, só tem a agradecer, foi muito importante e muito produtivo a participação de todos vocês, então a gente agradece. E deixamos aqui o nosso muito obrigado, né? Até a próxima, bom trabalho e sucesso a todos vocês, tá bom?